Olá, eu sou a Rani e eu desejo que você seja muito bem-vindo ao Infusão Podcast. Como você já sabe, aqui nós bebemos chá e falamos de Jesus. Estou muito feliz em te receber aqui em mais um episódio do nosso podcast. E antes de nós introduzirmos o assunto de hoje, eu quero que você interaja com esse vídeo. Se você estiver me assistindo aí pelo YouTube, curte o vídeo, comenta, compartilhe. Não deixe isso aqui parar em você, mas compartilha com um amigo, posta lá nos stories das suas redes sociais, manda o vídeo para alguém, manda no grupo de WhatsApp da família, para que todo mundo tenha acesso àquilo que nós estamos falando aqui semanalmente. Então não deixe de interagir com esse vídeo, porque assim também você proporciona aí que o YouTube indique esse conteúdo para mais pessoas. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não deixe também de deixar o seu comentário aqui embaixo e de seguir o Infusão Podcast no Spotify, para que você não perca nenhum novo episódio aí do nosso podcast. E o assunto de hoje é um assunto que eu confesso que eu gosto muito de falar. Eu amo falar desse assunto. Estou muito feliz de poder finalmente trazer ele aqui para o nosso papo, né, semanal. E o tema desse vídeo é: Cristo não é um meio para o nosso fim. E talvez esse seja um tema aí difícil, polêmico, complicado, mas eu queria muito falar sobre isso, porque nós temos falado bastante sobre isso lá na nossa comunidade local, eu tenho falado muito sobre isso na minha igreja, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. E eu queria aproveitar aqui para trazer, já que estou aqui como escritora, né, sempre falo aí do meu livro, e eu queria indicar aqui um outro livro, que não é o meu, que é o livro que eu estou lendo atualmente, que é esse aqui, Fonte de Prazer, do Alessandro Vilas Boas. É um livro que tem tudo a ver com esse assunto que eu tô falando, que nós vamos falar e que eu estou falando aí ao decorrer da minha vida, da minha caminhada, que é Cristo como centro de todas as coisas. Se você não leu ainda esse livro, eu indico muito que você leia. É um livro muito bom, concorda com tudo aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Indica aí para um amigo, indica para o seu pastor, indica para o presbitério aí da sua igreja. Se você é um cristão, você precisa ler esse livro. Não importa se você exerce um cargo ou não, se você só fica ali na nave da igreja, você precisa ler esse livro. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado por esse conteúdo, assim como eu estou sendo. E, na verdade, na minha família, né, aqui na minha casa, na minha vida, na vida do meu marido, nós sempre fomos muito confrontados por essa mensagem de Cristo como centralidade das nossas vidas, de ter Cristo como centro de tudo aquilo que nós fazemos, como guia das nossas escolhas, das nossas decisões. Eu sempre falo aqui sobre intencionalidade e como eu sou alguém que sempre busco sondar as minhas intencionalidades, porque, na verdade, o que precisa ser a minha intencionalidade é Cristo e o louvor da sua glória, e o louvor da sua majestade. E eu falo muito sobre intencionalidade porque eu tenho algo muito firme no meu coração, que é: se eu não faço algo para a glória de Jesus, se eu não faço algo para que o nome de Jesus seja louvado, e algo está errado, e Cristo não está sendo a fonte do meu prazer e a fonte de toda a satisfação do meu coração. E eu tenho meditado muito sobre isso. Acredito que por eu estar lendo o livro, esse livro foi lançado bem recentemente, ele lançou, e eu tenho lido ele, venho lendo ele, eu estou lendo ele bem devagarinho. Estou assim, meditando mesmo em cada palavra, tem sido assim maravilhoso ver a perspectiva dele a respeito desse tema e aquilo que nós conhecemos do Alessandro Vilas Boas, nós vemos que ele é um homem, né? Tem ali uma família, que ele tem estado também nesse lugar de Cristo, né? Como a sua satisfação, como centralidade. Ele fala sobre isso, ele compõe sobre isso, ele prega sobre isso. Então, tem vivido isso e eu me identifico muito com esse tema. é, Porque eu acho que nós, como cristãos, né, eu tenho certeza que nós, como cristãos, nós precisamos ter Cristo colocado no lugar certo das nossas vidas. Quando nós começamos a buscar ao Senhor Jesus para adquirir alguma coisa, as coisas começam a ficar ali fora do lugar. Isso me lembra muito de João Batista. Sempre que eu penso nisso, sobre Cristo como centralidade, eu me lembro de João Batista. Porque João Batista, ele foi esse homem que o ministério dele acabou quando o foco do ministério dele chegou. Então, ele era esse homem preparando o caminho, falando de Jesus.
né, pregando Jesus, vivendo no deserto, se vestindo de pele, comendo gafanhoto e mel. E aí, quando Cristo chega, Cristo inaugura o fim do ministério de João Batista. E isso é muito tocante ao meu coração, porque tem aquela passagem onde João fala que os amigos do noivo se alegram com a alegria do noivo. E João se coloca nesse lugar, né? Eu sou apenas o amigo do noivo. E eu estou satisfeito na satisfação do noivo. Eu não preciso de mais nada além disso para ficar feliz. Então, a vida de João Batista, ela é esse molde, né, que nós podemos olhar de pessoa que viveu satisfeita em Jesus, de uma pessoa que dedicou verdadeiramente a sua vida a Jesus, né? Nós sabemos que as escrituras profetizaram a respeito de João Batista. As escrituras profetizaram a respeito dessa voz clamando no deserto. E, e aí nós vemos esse homem chegando, pregando palavras muito duras, né? Um discurso duro, um discurso difícil de ser absorvido, de ser aprendido, de ser acolhido. E ainda assim, ele não deixou de falar a verdade que ele veio para pregar, né? Ele não deixou de preparar o caminho, como era ali é, o dever dele de fazer, como era a razão ali dele fazer. E aí, quando Jesus chega, é inaugurado o fim do ministério de João Batista. Isso me choca muito, porque aí nós vemos João Batista sendo preso, e lá da prisão, João Batista perguntando: olha, pergunta para ele se ele é mesmo esse Cristo de quem nós estamos falando, de quem eu estou pregando. Olha, pergunta para ele. E aí Jesus manda dizer a João Batista: olha, diga a João que os cegos estão vendo, que as pessoas doentes estão sendo curadas. Ou seja, Jesus já respondendo ali, né? As minhas obras dizem, eu não preciso dizer que sou eu, mas as minhas obras já falam por si mesmas. E o que eu acho mais interessante sobre essa história e sobre esse tema de Jesus como centralidade é o fato de que João Batista era a voz pregando no deserto. Ele era o homem preparando o caminho de Cristo. E aí, quando Cristo veio, ele não foi escolhido para ser um dos 12 discípulos. E talvez nós, como homens, poderíamos pensar: é muito justo que João Batista fosse escolhido para ser um dos 12 discípulos, para caminhar com Jesus, porque ele foi a voz no deserto, preparando o caminho do Senhor, falando a respeito de Jesus. E alguns dos discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista, mas ele não foi escolhido para ser um dos discípulos. E aí, quando João Batista é preso, o Senhor Jesus não mandou soltar João Batista. O Senhor Jesus não impediu a morte de João Batista. E isso é muito maravilhoso, porque aí nós olhamos e pensamos: nós queremos viver uma vida onde Deus precisa me servir e não eu preciso servir ao Senhor. O Senhor precisa corresponder às minhas expectativas, o Senhor precisa suprir os meus sonhos, o Senhor precisa suprir tudo aquilo que eu espero. Mas aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um homem como João Batista, que foi a voz clamando no deserto, mas ele não foi solto quando ele foi preso, ele não foi salvo da morte. Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus não ressuscitou João Batista. E então, isso sempre me faz me perguntar, né? Se Jesus dissesse não para mim hoje, como o meu coração se sentiria? Eu acho que essa pergunta é uma boa pergunta, porque dependendo da resposta que nós obtivermos desse questionamento, talvez nós vamos saber se o nosso coração está ou não satisfeito em Jesus. Se nós estamos ou não felizes em apenas ter ao Senhor. Algo que eu sempre falo lá na igreja e que eu ouvi que às vezes nós queremos, foi até a Tamires Garcia falando isso, é que nós queremos Jesus e uma cura, nós queremos Jesus e um emprego, nós queremos Jesus e uma faculdade, nós queremos Jesus e muitos seguidores, nós queremos Jesus e muitos livros vendidos, nós queremos sempre Jesus e mais alguma coisa. Por quê? Porque Jesus não é suficiente para nós. Porque eu preciso de Jesus e mais uma coisinha, porque só Jesus não me deixa satisfeito. E como igreja que espera o Senhor, que espera a vinda, né, que espera esse retorno. João Batista falava, né, antes, né, olha, ele vem, esse rei vem, esse Deus vem. E nós que esperamos pela segunda vinda do Senhor, precisamos ser o tipo de igreja que está satisfeita em Jesus. Isso me faz lembrar também de Paulo, quando ele fala a respeito do espinho na carne que ele tinha, né? Ele fala, olha, foi me dado um espinho na carne, que me esbofeteia de noite, que me humilha. E quando eu pedi para que o Senhor me livrasse disso, o Senhor me respondeu: a minha graça te. E essa frase é maravilhosa. Eu sempre falo sobre isso lá na igreja. E se hoje nós ouvíssemos o Senhor: a minha graça te basta? Deus, mas eu quero uma cura. A minha graça te basta.
Deus, mas eu quero isso, a minha graça te basta. Deus, mas eu quero aquilo, a minha graça te basta. Sabe, o Senhor Deus, ele é um bom pai. A Bíblia nos mostra que Deus é um bom pai. E não é como se Deus tivesse prazer em não nos dar o que nós queremos. Mas nós, como filhos, precisamos entender que o Senhor Deus, como um bom pai, sabe o que é ou não melhor para nós. O Senhor Deus, como um homem que viu a história, como a folha na qual a linha do tempo está escrita, ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes nós não conseguimos é, nos vestir dessa humildade de nos submeter a essa compreensão de que Deus sabe o que é melhor para mim e eu posso estar satisfeita apenas nele. Porque se eu tenho algo é porque ele me deu. E se ele me nega algo é porque eu não preciso daquilo e eu estou satisfeita no Senhor. Sabe, nós queremos fazer de Jesus um meio para nós conseguirmos algo. E aí eu quero servir Jesus para que eu fique famoso, para que as minhas canções sejam conhecidas, para que aquilo que eu faço tenha um alcance um pouco maior. Ou o mais comum, ou servir Deus para que eu fique rico. Nós vemos aí, né, essa teologia de prosperidade que já foi muito falado, né, aí ao decorrer do tempo, e nós vemos isso ainda, né, latente no nosso meio, pessoas que vão servir Jesus para que elas fiquem ricas. Então, as pessoas tratando Cristo como um meio para um fim. As pessoas não querem uma relação com o Senhor. Eu não quero uma relação com Jesus. Eu quero uma relação com as mãos de Jesus. Eu quero aquilo que as mãos de Jesus podem me dar. E aí, quando ele me der aquilo que eu quero, eu abandono ele e vou viver a minha vida. Então, meus amigos que estão me escutando, é, nós precisamos redirecionar nosso coração e compreender, né? E buscar por este lugar de satisfação. Sabe, talvez você não esteja satisfeito. E se você percebe que Cristo não te satisfaz, que nas suas orações você ore ao Senhor e peça, Jesus, me dê esse coração satisfeito no Senhor. Me dê esse coração que está feliz no Senhor. E se, como Paulo, né, eu aprendi a ter tudo, eu aprendi também a não ter nada, eu aprendi a viver em qualquer situação. Por quê? Porque as expectativas de Paulo estavam depositadas no Senhor. Paulo não estava esperando em homens, Paulo não estava esperando em outras pessoas, Paulo não estava esperando nos amigos. A esperança de Paulo tinha um nome e se chamava Jesus Cristo. E ele estava satisfeito em Jesus. Então, quando nós colocamos as nossas expectativas em todas as outras coisas, menos no Senhor, nós nos tornamos pessoas insatisfeitas. E quando nós não temos aquilo que nós queremos, aí a gente fica triste, a gente quer abandonar o Senhor. Ou nós pautamos a nossa vida, ou nós vivemos a nossa caminhada cristã, sempre buscando alguma coisa e nunca satisfeito com Jesus. Eu sempre preciso de mais alguma coisa. Eu busquei aquilo e aí eu tive aquilo e aí eu vou buscar por outra coisa e depois por outra coisa e depois por outra coisa e a gente fica nesse ciclo de sempre querer mais, de estarmos sempre famintos, mas nunca famintos por Jesus. Sabe? Existe uma fome dentro de nós, existe uma sede dentro de nós, mas muitas vezes nós queremos saciar essa fome e essa sede com um monte de outras coisas que não é Cristo, sabe? Eu recentemente não, faz alguns meses, um mês, talvez 2 meses atrás, eu postei no meu Instagram um texto que falava sobre Cristo ser uma fonte inesgotável de prazer. Dele ser esse lugar onde nós somos saciados e nós continuamos famintos. Onde nós somos saciados e continuamos famintos. E eu acho que essa é a única relação de sempre querer mais que vai funcionar para nós cristãos. É sempre querer mais em Deus, sempre querer mais de Deus, da pessoa do Senhor, não daquilo que o Senhor pode me dar ou me oferecer. E aí acontece nessa relação onde eu tenho fome de Jesus, eu sou saciada em Jesus, eu tenho mais fome de Jesus, e eu sou mais saciada em Jesus. Essa é a relação ideal para mim. É que nós sempre tenhamos essa fome e essa sede do Senhor, e não daquilo que o Senhor pode nos oferecer, não daquilo que o Senhor pode nos dar. E isso ficou muito latente no meu coração. Nesse último domingo, meu pastor, ele leu uma palavra que está em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 27, que é quando Pedro pergunta para o Senhor, né? É quando Pedro fala ao Senhor, ele diz: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Então Pedro está falando: olha, a gente deixou tudo, a gente largou tudo, o que vai acontecer conosco? Sabe, talvez
essa seja a nossa pergunta. Deus, eu abandonei muitas coisas. Sabe, eu me vejo muito nessa fala de Pedro, porque essa foi uma pergunta que eu já fiz ao Senhor muitas vezes. Pai, eu abandonei isso, eu deixei aquilo, eu deixei aquele sonho, eu deixei aquele projeto, eu deixei aquela coisa. O que vai ser de mim? Mas aí o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, responde: todo aquele que tiver deixado suas irmãs, suas casas, seu pai, seus filhos, seu campus, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ou seja, aqueles que abandonam todas as coisas por estarem satisfeitos no Senhor receberão muito mais. E o principal dessa frase é: receberão, herdarão a vida eterna. Então, é uma satisfação na vida eterna que o Senhor Jesus tem para nos oferecer. Sabe, se nós estamos abandonando tudo, é porque nós compreendemos o quanto o Senhor Jesus vale. Isso me faz lembrar da parábola daquele homem que encontra um terreno onde existe um tesouro escondido e aí ele vende tudo para adquirir aquele terreno. E depois o Senhor Jesus conta uma outra parábola falando de um homem que era negociante de pérolas e aí ele encontra a pérola de grande valor e ele vende tudo que ele tem para ter uma pérola, para ter aquela pérola. Então, é, eu recentemente tive a oportunidade de falar sobre essa palavra em um culto em um lar, e eu lembro de eu ter falado: olha, as pessoas que estão vendendo tudo que elas têm, as pessoas que estão abandonando tudo que elas têm, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, os seus próprios anseios, são as pessoas que entenderam o quanto vale essa pérola. São as pessoas que entenderam quanto vale esse tesouro. São as pessoas que entenderam o quanto vale o Senhor Jesus. São as pessoas que estão satisfeitas nele. Eu não preciso de mais nada. Eu posso abandonar tudo que eu tenho. Eu posso deixar tudo que eu tenho. Porque eu estou satisfeito em Cristo. Então, nós somos filhos, né? Ressuscitados para essa nova natureza com o Senhor. Precisamos estar satisfeitos em Deus. Cristo precisa ser a fonte do nosso prazer, não outras coisas, não o dinheiro, não riqueza, não carro, não roupa, não seguidores, não fama, não aplauso, não milhares de CDs vendidos, não. A nossa satisfação precisa estar em Jesus. Nada pode me fazer tão feliz quanto Jesus me faz. Essa é a linha de raciocínio que eu sempre digo. Nada pode me fazer tão feliz quanto Jesus me faz. Nada pode me deixar com tanta expectativa quanto Jesus me deixa. Porque se algo me deixa mais feliz do que Jesus, esse algo está virando um ídolo no meu coração. E eu criei um ídolo contemporâneo no meu coração. Eu lembro, isso me faz lembrar dos profetas de Baal que foram envergonhados, né, pelo profeta. E, e eles oravam ali pedindo para que Baal consumisse aquele holocausto. E aí o profeta dizia: olha, grita mais alto, talvez ele está dormindo, talvez ele está ocupado. E aquele profeta foi totalmente desmoralizado. Porque nós sabemos que Deus é um Deus que exige o seu lugar no nosso coração e que não divide espaço com ídolos e com outras coisas. E talvez eu não tenha um bonequinho ídolo aqui em cima, né, da minha mesa para quem eu adoro, mas talvez eu criei um ídolo no meu coração que se chama talvez riqueza, talvez se chama fama, talvez se chama aplauso, talvez o meu ídolo se chama ganância, talvez o meu ídolo é avareza, talvez o meu ídolo se chame gula, enfim, a gente sai criando um monte de ídolo e colocando nos nossos corações e colocando isso no lugar de Jesus. Mas, ao olhar para a história bíblica, nós percebemos que o Senhor Deus sempre alertava Israel a respeito da idolatria. O Senhor Deus sempre alertava o povo de Israel a respeito da adoração a deuses estranhos que não eram o Deus Jeová. Então, vamos fazer esse caminho de analisar os nossos corações e perguntar: será que Cristo é realmente a minha fonte de prazer? Por que que eu digo que eu sirvo a Jesus Cristo? Por que que eu vou à igreja? Por que que eu estou lá em todos os cultos? Será que se Jesus me negar a cura que eu estou buscando, eu vou permanecer servindo a Ele? Será que se Jesus me negar aquilo que eu estou pedindo há tanto tempo, será que eu vou abandoná-lo porque ele me negou algo? Então, é uma pergunta que nós precisamos nos fazer e nos fazer com frequência. Frequentemente, nos perguntando e analisando: será que Jesus é a minha fonte de prazer? Será que eu estou disposto a perder todas as coisas por amor de Jesus Cristo?
Será que eu estou disposto a sacrificar a minha vontade, o meu desejo por amor ao reino do Senhor? O Senhor chamou homens, assim como Pedro, que disseram: Nós deixamos tudo para seguir ao Senhor. Sabe? E eu me lembro da palavra em que ele diz: Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida? Isso é pura satisfação. Para onde mais eu irei se só o Senhor tem aquilo que eu preciso? Por que eu vou desejar outras coisas se só o Senhor é o centro da satisfação e do desejo do meu coração? Não há para onde ir, não há para onde voltar, não há para onde retornar, não há o que mais buscar senão ao Senhor, porque o Senhor é a fonte do meu prazer. O Senhor é a fonte das minhas afeições. No Senhor eu depositei todas as minhas fontes, elas estão todas centralizadas em Ti. Então, que essa fala, que esse vídeo, né, que essas palavras te faça refletir e se perguntar: Cristo é realmente a fonte do meu prazer? E se você se perguntar isso e essa resposta não for positiva, se outra coisa é a fonte do seu prazer, que você seja convidada agora pelo Espírito Santo a fazer o caminho de volta e a encontrar essa vida vivida aos pés do Senhor, aonde você está satisfeito nele, onde você não precisa de mais nada para estar satisfeito em Jesus. Nós não precisamos de luzes, nós não precisamos de palco, nós não precisamos de estrutura. Isso tudo é maravilhoso e serve sim a presença do Senhor e é excelente, mas nós não precisamos disso para estarmos satisfeitos, Senhor. Nós não precisamos de um culto com cadeiras lotadas e abarrotadas para nós estarmos satisfeitos, não. Porque a fonte da minha satisfação é o Senhor e não pessoa. Eu estou satisfeito, inteiramente satisfeito em Cristo Jesus. Eu espero que essas palavras tenham falado ao seu coração, que isso tenha te feito refletir aí de uma forma positiva na onde está as afeições do seu coração. Mais uma vez eu peço, não deixe esse vídeo parar em você, não deixe esse podcast parar em você. Compartilhe com mais alguém, compartilhe nos seus stories, nas suas redes sociais, manda para um amigo que você ama muito e fala, olha, o quanto essa palavra falou comigo. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp da família, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir sobre isso, assim como eu estou aprendendo a fazer de Cristo a minha fonte de prazer. Que você se junte a mim nessa jornada e aprenda também junto comigo. E que nós sejamos todos esta família que está satisfeita no Senhor Jesus. Amém? Eu espero que você tenha, que você saia desse vídeo abençoado. Curte, comente, compartilhe, interaja. Deixa aqui a sua interação. Quero muito ouvir a sua opinião. E antes de você sair desse vídeo, eu quero te lembrar que a Ova Pele, o meu livro, o meu romance, continua disponível para que você adquira, tanto nas versões físicas quanto na versão Kindle. Se você é assinante do Kindle Unlimited, também está lá disponível para que você pegue emprestado aí e leia gratuitamente na sua biblioteca. E eu espero que você seja também abençoado através dessa história, né? Alva Pele. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo podcast. E um beijo.